a graça dos mitos. A diversão vem de contá-los você mesmo, algo que eu encorajo veementemente a fazer, leitor. Leia as histórias deste livro, depois se aproprie delas e, em uma noite gelada de inverno ou em uma noite de verão em que parece que o sol não vai se pôr nunca, conte a seus amigos o que aconteceu quando o martelo de Thor foi roubado ou como Odin obteve o hidromel da poesia para os deuses. Oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livre Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mitologia nórdica do Neil Gaiman. Mitologia Nórdica é uma publicação de 2017 da editora Intrínseca e aqui a gente vai conhecer algumas histórias dos deuses da mitologia nórdica contadas pelas palavras do Neil Gaiman. O Neil Gaiman é um dos grandes autores de fantasia da atualidade e tem fãs espalhados pelo mundo inteiro. O autor é sempre lembrado pelos universos incríveis que ele cria e os fãs dele sempre falam muito dessa capacidade dele de criar ficções incríveis. Só que o que ele faz aqui é contar com as palavras dele, a partir de pesquisas que ele fez, histórias que já foram passadas aí ao longo dos anos, de geração em geração, e que já são famosas. Esse foi meu primeiro contato com a escrita do autor, e começando por esse livro, eu fiquei muito com a impressão de que eu não consegui ter a real dimensão da escrita dele. É como se eu não tivesse conseguido ainda, através desse livro, conhecer a escrita do autor. Vejam bem, esse é um livro muito bem escrito, é um livro muito bom. Falar de mitologia não é algo fácil, e não é qualquer um que consegue fazer isso de um jeito tão fácil e com uma leitura que flui tão facilmente como Neil Gaiman faz nesse livro. Mas se você está interessado nos universos ficcionais do Neil Gaiman, em conhecer como que é a criação de mundo dele e até em conhecer a escrita dele mais profundamente, eu te recomendo começar a ler Neil Gaiman por outro livro dele. Aqui a gente vai encontrar histórias sobre a criação do mundo, sobre a Yggdrasil, a árvore que une os 9 mundos, sobre os deuses de Asgard e sobre o Ragnarok, o destino final dos deuses. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o quanto que os deuses da mitologia nórdica são traiçoeiros. E o engraçado é que para eles, o deus mau, vamos dizer assim, seria o Loki. Só que assim, o Loki, ele é o deus da trapaça. Então assim, ele quase não sabe agir de outra forma. Trapacear faz parte de quem ele é. E ele não nega isso em momento algum, tipo, ele age com naturalidade e trapaceia, sabe? Só que todos os deuses manipulam e mentem numa certa medida. Então, me parece meio injusto eles verem o Loki como meio que o vilão, sendo que o Loki é o deus da trapaça. Então, assim, ele trapaceia. Eu acho que por causa da Marvel, talvez a gente tenha associado muito a imagem do deus Thor, da mitologia, com o Thor dos quadrinhos, que também é um deus, mas que as características do Thor da Marvel parecem ter sido mais suavizadas para que o Deus do Trovão nos quadrinhos da Marvel seja um personagem um pouco mais carismático. Porque o que esse livro mostra é que o Thor é forte e come igual a um desesperado. E quando eu digo desesperado, eu tô querendo dizer desesperado mesmo. Tem umas partes aqui, mais de uma vez, ele come um bicho grande, eu não vou lembrar o nome, mas é um quadrúpede, eu não vou lembrar que bicho que é agora, inteiro. E tem uma cena que ele come mais de um bicho desse inteiro, ele não deixa nada pra ninguém. E bebe hidromel igual um desesperado. Como é que cabe tanta comida, gente? Talvez por isso ele seja muito forte, mas assim, nesse livro aqui eu senti um pouco de falta de ver, além dessa força toda, os outros poderes dele de Deus do Trovão, porque a gente vê só ele sendo forte e comendo pra caramba. Por exemplo, se há alguma ameaça física contra os deuses de Asgard e o Thor não tá lá, eles não sabem se defender. Eles não sabem, o único forte é o Thor, então se o Thor tem outros poderes, isso não transpareceu nesse livro aqui. E ele é tão traiçoeiro quanto os outros deuses, tá? Eu já li outros livros de mitologia, tá? Principalmente grega.
Mitologia é um assunto que eu me interesso bastante e eu não me lembro dessa característica ter me chamado tanto a atenção. O que eu lembro de mitologia grega, por exemplo, foi que sempre tinha muito romance. Eu, a princípio, me incomodei com essa característica dos deuses de Asgard, mas depois que eu terminei de ler o livro e fui pensar com um pouco mais de calma, eu cheguei à conclusão de que, no final das contas, os deuses de Asgard, os deuses da mitologia nórdica, eles são os deuses mais parecidos com a gente do que deuses e criaturas de outras mitologias que eu tenho lido. Porque assim, eles erram, eles acertam, eles mentem, eles manipulam, eles são enganados e eles se apaixonam. Então assim, são características nossas. Eu acho que nas outras mitologias, eu posso estar enganada porque eu preciso reler algumas coisas de mitologia grega, por exemplo. Tem muito tempo que eu não leio nada. Os deuses são colocados mais como um símbolo de perfeição. Aqui parece não ter essa preocupação. Eles não estão nem aí. Tipo, o Thor, por exemplo, que eu falei aqui, que ele come igual um desesperado. Se ele quiser comer igual um desesperado, ele vai comer igual um desesperado e paciência. Esse livro ele tem uma estrutura meio que de contos. Por mais que todos eles sejam do Neil Gaiman e ele tenha organizado essas histórias de forma linear, cada uma delas dá para ser lida separadamente, cada uma delas se basta. Eu recomendo que vocês leiam na ordem que está no livro, mas assim, se você quiser ir lendo bem aos poucos, super rola, porque assim, você não vai esquecer nada, sabe? É um livro que dá para você ler em mais tempo, como você leria um livro de vários contos de diferentes autores, por exemplo. Esse livro, ele contém as seguintes histórias. Antes do princípio e o que veio depois, que é a história sobre a criação do mundo, a Yggdrasil e os Nove Mundos, a cabeça de Mimir e o olho de Odin, os tesouros dos deuses, o mestre construtor, os filhos de Loki, o casamento incomum de Freya, o hidromel da poesia, Thor na Terra dos Gigantes, essa história é muito legal, foi uma das que eu mais gostei, as maçãs da imortalidade, a história de Gerda e Frey, a pescaria de Ymir e Thor, a morte de Balder, os últimos dias de Loki, também é muito interessante, Ragnarok, o destino final dos deuses. A que eu mais gostei foi a história da criação do mundo e da humanidade. Eu adoro cosmogonias, que são exatamente isso, histórias de criação do mundo e da humanidade a partir de diferentes culturas, de diferentes mitologias, e eu já conheço algumas, então foi muito legal conhecer mais uma, né, conhecer a versão da mitologia nórdica para a criação do mundo, para a criação da humanidade, e foi muito legal também saber por que o Odin é chamado de pai de todos. Esse livro pode não ter sido suficiente para que eu conhecesse a escrita do Neil Gaiman de uma forma mais profunda e mais pessoal, mas foi uma excelente porta de entrada para as histórias da mitologia nórdica. A partir daqui eu vou seguir lendo outras coisas, vou seguir pesquisando outras coisas. Ele despertou muito meu interesse, inclusive eu espero que o próprio Neil Gaiman escreva mais histórias de mitologia nórdica, faça, sei lá, um volume 2 desse livro, porque ele faz isso de um jeito que é muito gostoso de ler. Vou seguir lendo mais sobre mitologia nórdica, mas também quero um livro do Neil Gaiman para chamar de meu, então você que já leu aí coisas do Neil Gaiman, me recomendem livros dele aqui nos comentários, que eu vou ficar bem de olho nas sugestões de vocês. Bom, pessoal, é isso. Se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compre na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de descrição. Comprando qualquer livro utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada a mais no valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações, assim o YouTube sempre vai te avisar toda vez que tiver de novo por aqui. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. Beijo e até amanhã!